Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero louvar a Deus a oportunidade de poder estar aqui. Amém? E falar do meu contentamento em ver esse trabalho tão abençoado, irmãos. Né? O pastor fala, eu sou cria da casa, sou de casa, me sinto em casa. Verdadeiramente, eu falo de todo o meu coração. Quem me conhece sabe, porque eu vi os primeiros passos desse trabalho, né, pastor? Ali num pequeno lugar, e nós sabíamos que, por ser uma obra de Deus, nós sabíamos que o crescimento seria uma questão de tempo. Mas eu confesso que eu fico surpreso a cada dia que eu venho aqui nessa obra, cada oportunidade que eu tenho nesse lugar, né? Então, que Deus possa continuar abençoando a todos, amém? Na pessoa do pastor Alexandre, os pastores auxiliares, todo o corpo de obreiro que se dispõe, que se entrega nessa obra, para que essas portas continuem abertas, amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui, amém? Irmãos, para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero fazer uso de um texto que se encontra no livro de Marcos, ou Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, bendito seja o poderoso nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida hoje, né, irmãos? Pregar com dois mestres aqui do meu lado, o coração acelera, né? Mas foi com eles que eu aprendi muito, viu, irmãos? Vocês têm bons líderes que Deus colocou para poder ajudar a todos, no nome de Jesus. Capítulo 2 de Marcos diz assim: e novamente entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, e imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, e nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era conduzido ou carregado por 4 homens. E eles, não podendo aproximar-se dele, por conta da multidão, destaparam o telhado onde estava. E quebrando-o, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E a igreja diz amém. Curve sua cabeça por um minuto e feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela oportunidade de estarmos na tua presença. Deus, a tua palavra, que já é abençoada, ungida, foi lida e será ministrada agora, Senhor. Pai, que no abrir e fechar da minha boca, o teu Espírito fale aos nossos corações. Deus, nós queremos ouvir a tua voz nesse lugar. Então, Pai, concede-nos essa oportunidade, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando o poderoso nome de Jesus. Meus irmãos, eu confesso a todos
que eu sou até um certo ponto apaixonado por este capítulo de número 2, ou pelo menos pela história desse paralítico de Cafarnaum. Quando eu leio esse texto e releio, cada vez o Senhor ele fala de uma forma especial comigo. O texto ele é por demais conhecido de todos. Com certeza vocês que aqui estão já ouviram por diversas vezes alguém pregar sobre essa passagem bíblica. Com certeza vocês já ouviram louvores que foram entoados baseados nessa passagem bíblica, que por ser simples, ela não deixa de ter a sua eficácia. Por ser um texto conhecido e muito explorado por quem usa a palavra de Deus, ele não perde o seu poder de aplicação nas nossas vidas. O texto nos conta sobre mais um milagre de Jesus. Até porque o evangelho que segundo escreveu São Marcos, dos 4 evangelhos ele é o menor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos ele é o menor dos 4. Ele só tem 16 capítulos. Mas por um outro lado, Marcos ele é um evangelho que mais narra sobre os milagres de Jesus Cristo. Quase todo o livro de Marcos é repleto de milagres, de feitos que foram operados pelo Senhor Jesus. O lugar onde se dá todo esse acontecimento é a cidade de Cafarnaum. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 4 de Mateus, que deixando Jesus Nazaré, ele foi habitar na cidade de Cafarnaum. Então Cafarnaum se tornou um lugar frequente de Jesus. Jesus morou naquela cidade. Jesus habitou dentro daquela cidade, que era uma cidade pequena. Não era uma grande metrópole. Cafarnaum é uma cidade portuária, uma cidade marítima. A base econômica daquela cidade girava em torno da pesca. Era como se fosse uma comunidade, uma colônia de pescadores. Foi lá onde Jesus realizou alguns dos seus milagres. Há quem acredite que Jesus morou aproximadamente 2 anos nesta cidade. O texto nos deixa bem claro que era um lugar frequente pelo fato do primeiro versículo dizer que outra vez Jesus entrou em Cafarnaum. E quando eu olho para esse versículo e Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, isso me deixa entender de que ele já esteve lá por outras oportunidades. Então essa não é a primeira vez que Jesus entra naquela cidade. Não é a primeira vez que Cafarnaum recebe o maior de todos os profetas. Cafarnaum ele está recebendo novamente. Então aqui a Bíblia me revela, ela me mostra que Deus ele é um Deus de oportunidades. Aleluia. Deus ele é um Deus que nos dá oportunidades. Aqui quando eu vejo entrou outra vez, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou dar uma nova chance a Cafarnaum. Porque talvez numa outra oportunidade que Jesus havia entrado, talvez alguém não tivesse tido a oportunidade de estar no dia de um sermão de Jesus. Então Deus talvez disse, vou levá-lo outra vez a Cafarnaum, para que fulano de tal tenha a oportunidade de ouvir Jesus. Talvez Deus pensou assim, não, vou deixar ele entrar outra vez em Cafarnaum, porque talvez família tal não teve a oportunidade de ouvir o que ele tinha a fazer. Talvez Deus pensou, vou levá-lo outra vez a Cafarnaum, porque talvez alguém ouviu e não deu crédito, mas como eu tenho amor, eu vou dar uma outra oportunidade. Talvez você possa até não estar entendendo o porquê
por que você veio para cá essa noite. É porque o Espírito de Deus te trouxe. Por quê? Porque Deus está te dando uma outra oportunidade. Aleluia. Cafarnaum foi o lugar onde Jesus muito operou os milagres. Quando eu leio sobre Cafarnaum, eu vejo que foi uma cidade privilegiada. Cafarnaum usufruiu de algo que poucas cidades usufruíram naquela época. Como eu disse, Jesus não se hospedou por um fim de semana. Jesus não passou lá como ele passou em Betânia. Jesus não passou por Cafarnaum como ele passou por Samaria. Jesus morou lá. Jesus habitou naquela cidade. Então a cidade, costumeiramente, ela viu os milagres que Jesus operou. Talvez aquilo que para Cafarnaum fosse rotina, para nós seja algo surreal, absurdo. Porque para aquilo que Cafarnaum viu a olhos nus, talvez se acontecesse hoje aqui, nós saíamos daqui boquiabertos. Porque era normal, era comum para aquela cidade, ou para os moradores daquela cidade, eles contemplarem um aleijado se levantar de uma maca, de uma cadeira de roda. Era comum aos olhos de Cafarnaum eles contemplarem o cego voltando a enxergar, o mudo voltando a falar, o surdo voltando a ouvir, o endemoniado sendo liberto, Jesus multiplicando pão e peixe. Para eles era normal, era rotina, não era mais nada que tivesse de arrancar suspiros, de deixar o povo abismado, porque Jesus morou lá e Jesus operou os milagres lá. Mas também olhando por um outro lado, essa mesma cidade, esse mesmo povo que usufruiu do poder, dos milagres, da graça de Deus, eles também foram um povo que foi repreendido duramente por Jesus. Ao passo que Cafarnaum conheceu o poder de Deus, Cafarnaum conheceu a repreensão e a dura palavra que Jesus designou para eles. No capítulo de número 11 do Evangelho, que segundo escreveu São Mateus, a partir do verso 24 e 25, se não me falha a memória, nós vamos ver Jesus fazendo uma série de repreensões a algumas cidades. E Jesus finaliza a repreensão com a cidade de Cafarnaum. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando ai, a Bíblia está falando de juízo. Todas as vezes que o texto fala ai, a Bíblia está falando da mão pesada de Deus, do juízo eminente do Senhor, da qual ninguém pode fugir quando ele é colocado. Então Jesus, ele fala para alguma cidade, primeiro ele fala ai de ti, Corazim e Betsaida. Jesus disse, porque se em Tiro e em Sidom tivesse sido operado os milagres que em ti foram operados, Jesus disse, Tiro e Sidom haveria se arrependido. Aí Jesus conclui dizendo, mas haverá maior rigor para vocês do que para os de Tiro e Sidom no grande dia do juízo. Aí Jesus emenda com Cafarnaum dizendo, ai de ti, ó Cafarnaum. Jesus disse, porque tu te elevas, tu te exalta, tu queres chegar até o céu. Aí Jesus disse, mas tu serás abatida até o inferno. Olha o que é que Jesus está falando com a cidade que ele morou, que ele habitou, que ele fez milagres, que ele fez maravilha. Porque Cafarnaum se tratava de uma cidade exaltada, soberba, que se achava maioral, estava por cima das outras, pelo fato de contemplar os milagres, pelo fato de ser uma cidade portuária. Aí Jesus olha para eles e disse, tu serás abatida até o inferno. Aí Jesus vai fazer uma comparação. Jesus vai comparar Cafarnaum com Sodoma e Gomorra.
Jesus disse: porque se os milagres que em ti foram operados tivessem sido operados na cidade de Sodoma, Jesus disse: até hoje a cidade estaria de pé. Mas Jesus disse: mas haverá maior rigor para vocês do que para os de Sodoma no grande dia do juízo. Mas irmão Claudiano, onde é que você está querendo chegar? Eu vou revelar agora o que é que o Espírito ministra aos nossos corações. Ao passo que Cafarnaum olhou, se bitolou, quis, almejou, buscou os milagres e o poder de Deus, em contrapartida ela menospreza a presença de Jesus. Talvez ela só olhou para Jesus por aquilo que ele poderia fazer, por conta dos milagres que ele operava, mas Cafarnaum desprezou a presença do ungido, do Messias, daquele que todos os profetas anunciaram a sua vinda. E a igreja erra, a igreja peca, ela declina quando ela entra naquelas portas somente por aquilo que ele pode fazer. Cafarnaum olhou: olha, ele pode curar meu filho, ele pode libertar meu marido, ele pode me abrir uma porta, ele pode me dar carro. Eles desprezaram a presença, sabe por quê? Porque a presença, ela é melhor do que o poder de Deus, porque poder de Deus não leva ninguém para o céu. A presença de Deus, sim, ela leva o santo para o céu. Quantos aqui estão almejosos de sentir mais da sua presença? Levante a sua mão para adorar a Ele. A presença de Deus, ela tem que ser o alvo da igreja, porque milagre, ninguém, se você me encontrar na Bíblia ou na história, um povo, uma cidade, uma nação, que viram mais poder do que Israel, você não vai encontrar. Israel viu o mar se abrir. Não foi Jesus curar uma dor de cabeça, eles viram o mar se abrir, irmãos. Você já imaginou você estar diante de um mar e ele se abrir na tua frente? Israel viu o seu pastor conversar com a pedra e sair água da pedra, irmãos. Israel viu o rio Jordão se abrir quando Eliseu colocou a sua capa, quando Elias fazia os milagres. Israel viu todas as espécies de milagre. Israel viu Deus libertá-los de 430 anos de cativeiro. Israel caminhou no deserto. Irmão, eu queria saber onde foi que mandaram fazer aquela chinela, irmãos. Porque 40 anos a chinela não rasgava, não quebrava o cabrecho. Eu queria saber qual era a marca daquelas roupas que eles usavam, porque 40 anos, irmãos, era um milagre, porque 40 anos a pessoa vai crescendo. Então eu acredito que a roupa ia crescendo junto do corpo, porque não tinha loja, não tinha confecção, não tinha nada dentro do deserto. No deserto Israel viu chover cordonizes. A Bíblia diz que caía maná. Não faltava água, não faltava pão, não faltava carne. Mas poucas são as nações que foram tão rebeldes e desobedientes como Israel. Era para ser a nação mais grata, era para ser o povo mais fiel, era para ser o povo mais obediente. Tanto é que Paulo usa o exemplo de Israel no Novo Testamento, dizendo: não endureçais os vossos corações como Israel no deserto. Milagre acontece na vida de qualquer pessoa, irmãos. Se Deus quiser curar o macumbeiro, Deus cura. Não precisa ir para a igreja para receber uma cura. Porque nós temos que acabar com essa visão de vir para a igreja para Deus fazer um milagre. Não, nós temos que vir para a igreja para a gente ser salvo.
O milagre Deus faz com quem Ele quer. A Bíblia diz que a chuva cai na terra do crente, mas também cai na terra de quem não é crente. O sol, ele raia, ele brilha, ele surge, tanto para quem está na igreja, para também quem não está na igreja. Milagre acontece na vida de qualquer um. Agora, a presença de Deus é diferente. Ela só está na vida daqueles que levantaram a sua mão e fizeram uma aliança. Cadê? Se tem alguém com a presença de Deus, levante a tua mão para adorar. Oh, aleluia, a presença. Oh, aleluia. E Moisés sabia disso. Tanto é que no capítulo 31, 32, Moisés está em cima do monte com Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Lá embaixo, estava Arão e o restante da congregação. Irmãos, quem está embaixo nunca vai entender que ele está em cima do monte. Quem está embaixo nunca vai compreender quem está no monte. Porque a Bíblia diz que o povo olhou para Arão. Arão é aquele tipo de pastor, é aquele tipo de líder, que ele se preocupa com números. O povo olhou para Arão e disse: Arão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus aqui para a gente adorar. Isso mostra a necessidade do homem de adorar. Você sabia disso? Porque dentro de nós existe algo que clama por adoração, para adorar alguém. Tanto é que quando nós não éramos crentes, todos nós tínhamos um ídolo. Pastor Bruno deveria gostar do Zezé de Camargo e Luciano. Não, da música, varão. Irmãos, eu ia botar o nome do meu filho com o nome de um surfista, que era Deus no céu e esse surfista na terra. Eu ainda coloquei a metade do nome. A minha esposa não deixou botar o outro. Não, aí você vai botar o Guilherme, eu boto Davi. Porque nós temos isso dentro de nós, o desejo de adorar alguém. Tem mulher aqui que chorava quando viu o ator na novela. Né? A gente via, irmãos, era impressionante a gente num forró, a mulher tirar a peça íntima e jogar para o cantor. Porque aquilo era um Deus para ele. Então todos nós tínhamos, ou temos uma necessidade de adorar. Hoje não, nós só adoramos aquele que morreu na cruz do meio. Então o povo olha para Arão e disse: Arão, nós queremos adorar. Aí disseram assim: Arão, porque quanto a esse teu irmão Moisés, ninguém sabe nem o que foi que aconteceu. Ninguém sabe se ele morreu. Ninguém sabe quando é que ele volta. Então, para a gente não ficar dependendo de Moisés, vamos fazer um Deus, Arão. Aí Arão, com medo do povo ir embora, Arão disse: vamos fazer. Aí Arão recolheu todos os pingentes, brincos, bijuteria, tudo. A Bíblia diz que Arão jogou no fogo e confeccionaram um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro era conhecido como Deus Moloque do Egito. Um Deus que sacrificavam crianças. E quando eles confeccionaram esse Deus, eles começaram a adorar. Eles começaram a glorificar. E uma outra coisa muito mais grave. Por quê? Porque eles atribuíram àquele bezerro o poder de ser tirado do Egito. Tiraram a glória de Deus e colocaram no bezerro. Aí lá de cima, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés e disse: Moisés, desce. Porque o meu povo está adorando, eu estou ouvindo barulho de júbilo, de adoração. E com certeza meu povo está adorando a outros deuses. E Deus diz para Moisés, disse: Moisés, a partir de hoje, porque eles estavam numa caminhada,
Deus disse: Moisés, a partir de hoje, eu não irei mais adiante do meu povo. Aí Moisés interroga a Deus e conversa, vai lá e vem cá. Aí Deus disse: Moisés, para amenizar mais o negócio, eu vou mandar um anjo adiante do meu povo. Moisés sabia, irmãos. Anjo é para puxar a espada, cortar a cabeça, destruir os inimigos. Moisés olhou para Deus e disse: Deus, nós só saímos daqui se for com a tua presença. Oh, aleluia, porque o teu poder nós já vimos, mas se a tua presença não for conosco, nós não arredaremos o pé. Sabe por que isso daqui flui, isso daqui prospera? Não é por conta dos milagres que Deus opera nesse lugar. Isso daqui está de pé, crescendo, bombando, é porque a presença de Deus está nesse lugar. Quantos podem sentir ela? Levante a sua mão, exalta e glorifica. A presença de Deus, ela é maior do que tudo. E soube-se que ele estava na casa. A Bíblia diz que eram tanta gente que nem mesmo nos lugares junto à porta eles podiam ficar. E Jesus fazia algo que era simples na sua forma de trabalhar. Jesus, ele não buscou estratégias. Jesus não contratou um pregador de fora. Jesus não fez um contrato com a estrela gospel. Jesus, ele não convocou os seus ouvintes para colocar copo de água em cima da televisão. Jesus não estava vendendo vassoura ungida. Jesus não colocou um corredor de sal dentro da igreja. Jesus não mandou você trazer a peça íntima do seu esposo para ele ungir. A Bíblia diz que Jesus anunciava a palavra. Quem trouxe ela? Levanta-se, levanta ela. Olha que coisa linda. Porque a palavra, ela é e continuará sendo. Guarde isso na tábua do seu coração. Ela continuará sendo a maior arma da igreja. Porque Jesus, ele não venceu Satanás com uma voz afinada, com um belo hino. Jesus não venceu o diabo pulando, rodando, falando línguas estranhas. Não me interpretem mal. Eu sou do fogo, eu sou do manto, eu pulo, eu rodo, eu profetizo, eu falo línguas estranhas. Mas Jesus venceu Satanás no deserto dizendo: está escrito, Satanás. Palavra. Palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior arma e o mais rigoroso alimento da igreja. Para você não ficar feito um zumbi dentro da igreja, coma da palavra. Para você não ficar com meninice dentro da igreja, coma da palavra. Para que se alguém pise no teu peito, não se desvie, coma da palavra. Quando alguém olhar no teu rosto, dizer que não gosta de você, quando você se sentir traído, quando você for caluniado, coma da palavra, porque ela vai te manter de pé. Satanás olhou para Jesus e viu que Jesus estava com fome.
Porque a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Não foi sede, foi fome. Então eu vou pelo que a Bíblia diz. Tem gente que diz que Jesus passou 40 dias sem beber água. Se a Bíblia dissesse, eu acreditava. Porque se a Bíblia disser que Jonas tinha engolido um grande peixe, eu ainda acreditava. Imagina. Então a Bíblia diz que ele teve. Satanás, sabendo disso, olhou para Jesus e disse: transforma essas pedras em pães e mata a tua fome, cara. Jesus olhou para Satanás e disse: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Palavra, e ele anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele 4 homens, conduzindo um paralítico. Era quantos homens? 4 homens, conduzindo um paralítico. Quando eles chegam, a Bíblia nos informou de que a casa estava lotada, até porque as casas na Palestina antiga não eram grandes, tinham um bom tamanho, mas não eram enormes. As portas eram estreitas, por isso que Jesus faz alusão à porta estreita, né? Existem 2 caminhos, entrai porém pela porta estreita. As janelas, além de serem pequenas, eram altas. Mas existia um costume dos moradores de que eles faziam grandes banquetes em cima das casas, lavavam roupas, se reuniam, faziam reuniões com os amigos. Então todas as casas na Palestina, ou quase todas as casas, tinham uma escada que dava na laje. Quando os 4 homens chegam, esses 4 homens são uma representação da igreja, que vai em busca do paralítico e traz para a igreja. Às vezes é contrário àquilo que nós vivemos hoje. Às vezes as pessoas querem trabalhar dentro da igreja. Não, o trabalho é fora da igreja. Então eles pegam o paralítico e eles levam. Quando eles chegam, eles vão olhar a casa lotada. E eles poderiam chegar à conclusão, olhando um para o outro, dizer: nós não poderemos fazer nada por ele hoje. A nossa parte nós fizemos, trouxemos até aqui, mas não tem como entrar. Então nós vamos voltar e talvez a gente vai esperar ele um dia que ele estiver pregando numa cruzada, num canto aberto, num culto campal, e a gente vai ter uma oportunidade. Mas não. Eles sobem a escada com o paralítico. E quando eles sobem, a Bíblia diz que eles vão quebrar, fazer um buraco, destapar o telhado. E quando eles quebram o telhado, irmãos, eu imagino Jesus parando o culto. Imagina aí, às vezes a gente está aqui cultuando, aí tem um vizinho abençoado, o cara rebola uma pedra, a gente já fica com medo. Imagina alguém no telhado, quebrando o telhado e caindo pedaço de madeira e caindo. Fica impossível de continuar o culto. Então eu imagino Jesus para a reunião. E o interessante é que a Bíblia diz que eles baixam o leito onde o paralítico estava. Porque uma casa, para ser chamada de casa, ela tem que ter no mínimo 2 cômodos. E a Bíblia diz que a casa estava lotada. Então para mim isso é interessante. Por quê? Porque eles baixaram o leito onde Jesus estava. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram o paralítico no meio da rua, eles conduziram o paralítico até a casa, e eles levaram o paralítico nos braços até o telhado. E quando eles cavam o buraco, eles colocam o paralítico no lugar certo. Por que você está frisando isso, irmão Claudiano? Porque às vezes tem pessoas que seguram na tua mão, te abraça, te carrega nos braços, mas ela quer te levar para bem longe de Jesus. Eles não, mesmo sem conhecer, pegaram nos braços, cavaram o buraco e colocaram o paralítico onde Jesus estava.
Eu quero deixar uma palavra para você aqui nessa noite. Você não vai se espantar quando fulano de tal deixar de aparecer na tua vida, deixar de te ligar, deixar de mandar mensagem. Você não vai ficar abismado e sentindo falta, não. É Jesus que está afastando ele para bem longe de ti, porque ele não queria te levar para perto de Jesus. Por outro lado, você vai ficar boquiaberto quando alguém mandar mensagem, você vai dizer: poxa, fulano nunca me viu, nunca chegou perto de mim, está ligando, querendo se aproximar. É porque ele vai te levar para bem perto de Jesus. E eles baixaram o leito onde Jesus estava. Quando Jesus viu aquilo, irmãos, o paralítico baixou. Jesus olha para os 4 homens e o paralítico. E Jesus diz assim: e vendo a fé deles, disse ao paralítico. Ou seja, Jesus viu a fé de todos, mas a palavra foi para o paralítico. Porque para mim é suficiente ele me usar para alguém. Para mim basta eu pregar e alguém ser abençoado por conta da palavra que saiu da minha boca. Para mim vai ser gratificante eu poder ajudar alguém a chegar até Jesus. Porque Jesus honrou a fé dos paralíticos, mas a palavra foi para... honrou a fé dos 4 homens, mas a palavra foi para o paralítico. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. A Bíblia fala: perdoados estão os teus. O paralítico era só um, mas ele estava carregado, irmãos. O paralítico era uma pessoa, mas ele estava cheio de pecados. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Talvez até mesmo os 4 homens cutucaram um ao outro e disseram: poxa, mas ninguém trouxe o paralítico aqui para ser perdoado. Ou talvez até mesmo o paralítico: poxa, perdoados estão os teus pecados, mas eu não vim aqui para ser perdoado, eu vim aqui para ser curado. Deixa eu lhe dizer algo aqui, irmãos. O problema não é o que você quer que ele faça. Talvez você chegou aqui pensando em ele fazer alguma coisa, mas ele não vai fazer o que você quer. Grave isso no seu coração: Deus não faz o que eu quero, Ele faz o que eu preciso. Deus, Ele não vai realizar o meu desejo porque é um desejo do meu coração. Ele vai fazer aquilo que é necessidade, que eu preciso. Por isso que Ele disse: perdoado estão os teus pecados. Ele disse: eu sei que você precisa andar, mas antes de você andar, você precisa ser salvo. Por quê? Porque Jesus, Ele revela no paralítico, pastor Alexandre, o que ele queria fazer dentro da cidade, mas não teve a oportunidade. Por quê? Porque a cidade o abraçava por conta dos milagres. Então Jesus teve a oportunidade: vou fazer no paralítico o que eu queria fazer dentro da cidade. O que era? Perdoar pecados. Porque Jesus não veio para cá, Jesus não desceu, né? Filipenses diz que ele não teve por usurpação como ser igual a Deus, mas antes aniquilou, se esvaziou e desceu à terra como forma de homem. Jesus não fez isso, Deus não fez isso para você ser um grande empresário. Jesus não desceu à terra para você ter um bom emprego. Jesus não desceu à terra para que você pudesse ter um bom carro hoje. Jesus não desceu à terra para te dar casamento. Jesus não desceu à terra para te fazer uma pessoa próspera.
Ele veio à terra, sofreu, morreu na cruz do meio, ressuscitou ao terceiro dia, para que você fosse salvo em Cristo Jesus. Por isso que ele olha para o paralítico e disse: perdoado estão os teus pecados. Talvez o paralítico se estribuchou e disse: tem calma, que a bênção vai ser completa hoje. Mas o que ele queria era perdoar, porque a intenção de Deus é nos salvar, irmãos. Você sabia que Deus, lógico que Ele se preocupa, que Ele vela, Ele preza, Ele guarda, Ele restaura, Ele livra. Mas o intuito de Deus é com a nossa alma, irmãos. Você imagina quantas pessoas dessa da Bíblia Sagrada que receberam o milagre, mas não foram salvas, porque queriam só ser abençoados, e quando receberam o milagre nunca mais olharam para Jesus? Por isso que Jesus dá aquela palavra, ele disse: se o teu olho direito te faz pecar, o que é que Jesus Cristo disse? Arranca e lança fora. Por quê? Porque eu quero salvar. Então não importa se você vai entrar no céu faltando o olho ou com os dois olhos, mas é melhor entrar no céu faltando um do que para o inferno ser lançado com os dois. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e joga fora, porque é melhor te entrar no reino faltando uma mão do que com as duas ser lançada no inferno. O aleijado, se aceitar Jesus e morrer, ou Jesus voltar, ele vai ou não vai para o céu? Vai ou não vai, irmãos? Vai ou não vai? A pessoa que tem AIDS, se ela aceita Jesus, Jesus volta, ou ela morre, ela vai ou não vai para o céu? Vai. O cego aceita Jesus, ele não é curado da cegueira, ele vai ou não vai para o céu? Agora me diga, quem é que vai para o céu com pecado? Me diga, quem é que entra no céu com pecado? Por isso que ele disse: eu quero te salvar, então perdoado estão os teus pecados. Jesus, ele quer perdoar. É porque às vezes nós invertemos as coisas. Às vezes a gente entra aqui e aí já quer chegar logo pregando, cantando, dançando, fazendo tudo do mundo. Não, Jesus primeiro quer perdoar. Ele quer lavar, quer te redimir, quer te dar graça, quer te dar unção para depois te dar o ministério. Porque Jesus não vai te usar todo desmantelado, carregado de pecado como a gente chega aqui. Porque é um processo, irmãos. Às vezes a gente chega carregado aqui, cheio de legião. E às vezes a gente quer abafar, né? Às vezes a gente quer ser o centro das atenções. Deixa Jesus perdoar primeiro os teus pecados. Aí quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, um grupo olhou e disse: quem ele pensa que é? Porque só quem perdoa pecados é Deus. Jesus, sabendo do que se passava no coração deles, e Jesus sabendo o que eles tramavam dentro do seu coração, Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda, e vai embora. Ele faz a obra por completo, irmãos. Ele não deixa só pela metade. Ele não vai só te perdoar. Ele vai te perdoar, ele vai te abrir uma porta, ele vai te dar uma varoa bonita, ele vai te dar um varão bonito, ele vai te fazer um homem cheio da sua graça. Fica de pé, em nome de Jesus. Se você veio para cá à procura do milagre, o culto vai ser outro, não é hoje.
Se você veio para cá esperando que o pregador olhasse para você e dissesse: eis que eu estou vendo uma caneta de ouro escrevendo com tinta de sangue, você veio para o culto errado. Se você veio para cá para o pregador te entregar a chave da vitória, você veio para o culto errado. Se você veio para cá em busca de qualquer outra coisa, o culto vai ser na próxima semana. Mas se você veio para cá esperando que Deus te encharque, te inunde, te faça mergulhar no oceano da sua glória e da sua presença, você veio para o culto certo, para a reunião certa. Oh, aleluia! Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu não vou chamar você aqui na frente. Não. Você vai ficar onde você está. Mas é nesse lugar aí que você vai pedir, que você vai anseiar pela sua presença. O objetivo de Deus é fazer com que você saia daqui cheio da presença dEle. O objetivo de Deus é fazer com que o Espírito Santo te encha de uma tal forma de que quando você estiver lá fora, você rejeite os pratos que Satanás te oferece. Quando Satanás te oferecer alguma coisa, você vai dizer: Satanás, eu estou cheio, eu estou de barriga cheia. Hoje Jesus abriu a torneira grande no culto. Então vamos louvar a Deus. E você vai se entregar. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo. Oh, Espírito de Deus, sinta a presença dEle nessa noite. Os filhos, sinta a presença dEle nessa noite. Somos 2 ou 3 ou mais. Coração disposto a queimar por ti. É o que nós precisamos. Todos os versos e canções consegui cantar. Sinta Ele nessa noite. É o reino e agora deixa a presença dEle te envolver. Sinta o toque dEle, a presença dEle. Não há outro como tu, não há outro. Só tu és santo, só tu és santo. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio para não pecar. Cheio para não tropeçar. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como
como tu, não há outro como tu. Não há coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Seja cheio. Cheio do Espírito. Ele está aqui nessa noite. Tira a tampa da lamparina. Desembarca o vaso. Seja cheio. Cheio. Cheio da presença. Eu me sinto muito bem. É aqui que Oh, eu me sinto aleluia. muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor, não. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele fogo aos teus. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Ele está aqui. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queima, Senhor. Queremos queimar, Isso. queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Aleluia. queimar. Deixa queimar. E deixa queimar, e deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou. Segura. Eu vou finalizar. Segundo livro do profeta Samuel, Davi, ele tinha uma missão, que era o de sair à guerra, junto com o seu exército. Davi não era para ter ficado em Jerusalém. Existem momentos que nós precisamos sair de Jerusalém. Lucas fala no seu evangelho e disse: não se ausentais da cidade de Jerusalém. Mas segundo Samuel capítulo 11 era para Davi sair de Jerusalém. Por quê? Porque o papel dele era ter ido para a guerra. Mas talvez Davi achou porque era rei e ficou. E quando ele fica no palácio, ele passeia pelo terraço e ele vê uma mulher muito bonita se lavando, se banhando. E ali todos nós conhecemos a história. Ele adultera, ele peca, ele premedita a morte do esposo de Batseba. Salmo de número 55 é 56. Davi vai fazer uma oração de arrependimento. 51. Davi vai fazer uma oração de arrependimento. Se não me engano, no versículo 11, ele diz para Deus, Deus, cria em mim um coração puro
e um espírito inabalável. Mas também Davi faz um pedido a Deus. Ele disse: Deus, não retira de mim o teu espírito. Davi entendeu que o que impede o homem de pecar não é a posição que ele tinha. Talvez Davi pensou: não, eu sou rei, eu estou à frente do trabalho. Isso é um perigo, irmãos. O que te vai fazer fugir do pecado não é a tua patente, o cargo que tu exerce dentro da igreja. Não é porque eu prego, não é porque você prega, não é porque você canta. O que vai fazer a gente fugir da presença de Deus, do pecado, é estarmos na presença de Deus. Salomão, ele experimentou todos os prazeres do mundo. Há quem diga que Salomão escreve o livro de Cantares quando Salomão era jovem. E se nós formos ver a linguagem do livro de Cantares, é de uma pessoa jovem, cheio de amor. Aí Salomão escreve Provérbios numa média idade. É o meio da juventude e da experiência. Salomão já está mais vivido. E tem um versículo em Provérbios que me chama a atenção, é quando Salomão disse que todo aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa abandona alcançará misericórdia. Salomão escreve Eclesiastes no final da sua vida, e Salomão vai perceber que tudo que ele fez até o seu último dia foi vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. No capítulo 3, Salomão vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. No capítulo 7, Salomão vai dizer que é melhor o jovem ir para um velório do que o jovem ir para uma festa. Ali já é a voz da experiência falando, porque tudo que ele viveu, ele viu que não valeu a pena. Capítulo 9, versículo de número 11, Salomão escreve em Eclesiastes. Ele disse: em todo tempo sejam brancas as tuas vestes. Um cara que viveu uma vida pregressa, no final da vida ele disse: olha, que as tuas vestes sejam brancas, purificadas, longe do pecado. Ele disse que as tuas vestes sejam brancas. E ele disse: e que nunca falte sobre a tua cabeça o óleo precioso da unção. Ou seja, Salomão viu que tudo era passageiro, mas ele deixa um recado: nunca se apartem da presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que as palmas louvem ao Senhor. E até a próxima, se Deus assim permitir.